E agora nós vamos dar continuidade com Edileno a respeito da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 3. Então com vocês, Edileno Medeiros, comentando sobre capítulo 3 de Romanos. Bem, fazendo um resumo do que a gente já viu nos capítulos anteriores, nós vimos que Paulo está escrevendo para cristãos judeus em Roma. Ele começou a escrever explicando, desejando explicar acerca do que é o Evangelho. E aí a gente viu que na igreja de Roma, ali os falsos moralistas, aqueles que achavam que cumpriam a lei, quando na verdade eles não a cumpriam. Eles tinham o conhecimento da lei e andavam em desacordo com a lei. Tanto judeu como gentil, Paulo vai dizer, nós vimos, que estão perdidos. Ou seja, eles não creram no cumprimento da promessa, que era a promessa de Cristo. Então Paulo vai estar explicando, ao longo de toda a carta, o Evangelho. Isso foi o que a gente já viu. Então, apesar de terem recebido os oráculos de Deus, a lei de Deus, eles não creram que o Cristo era o prometido lá no Antigo Testamento. Então Deus, Paulo disse nos primeiros capítulos, que é justo e o homem é pecador. Não são as práticas das obras que vai aproximar o homem de Deus. Ele deixou claro isso também, porque o judeu entendia que se ele cumprisse um conjunto de regras, ele alcançaria ali a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, e Paulo fala que não é bem assim. Então o judeu é pecador e está debaixo da condenação, assim como o gentil também o está. E agora nós vamos iniciar aqui uma breve exposição de Romanos 3, do versículo 9 até o 18. Se você tiver sua Bíblia aí, nos acompanhe. Romanos 3, do 9 ao 18, e diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Esses foram os versículos de 9 a 18. E aqui eu separei em 3 partes. A primeira parte vai tratar aqui dos homens que estão na condição de pecadores e condenados. Então Paulo vai apontar o seu discurso diretamente para os judeus. E veja que interessante que ele se inclui também. Ele se inclui também. Ele fala, todos se desviaram igualmente. Ele vai dizer o seguinte, olha, que se conclui, temos nós qualquer vantagem, ou seja, ele vai se incluir no discurso também. Ele vai apontar no discurso diretamente para os judeus, se incluindo nele. Então ele afirma categoricamente que não há vantagem nenhuma para ninguém. E aí, para quem está acompanhando a nossa exposição, você pode perguntar, poxa, mas lá no versículo 1 desse capítulo 3, que foi de terça-feira passada, ele vai dizer assim que há vantagem, que há vantagem para o judeu. Então você pode se perguntar, poxa, mas não está tendo aqui algum tipo de contradição, porque Paulo diz que há muitas vantagens para ele. Mas veja, as vantagens às quais Paulo se referiu lá em Romanos 3.1 são dadas diretamente por Deus aos judeus, os oráculos de Deus, em sua soberania ao povo que ele escolheu. Então, esse povo pelo qual viria o próprio Cristo. Não há nenhuma vantagem no sentido contrário. Os judeus praticando o bem e sendo merecedores de algo. Então, nesse sentido, não há nenhuma vantagem. Então, não existe uma contradição. Apenas para deixar claro, houve vantagens da parte de Deus para com o povo. Então os judeus tinham muitas vantagens nesse sentido, porque eles receberam o oráculo de Deus, as leis de Deus. Já no sentido contrário, não existe. No sentido contrário, o homem não é capaz de fazer o bem para merecer algo de Deus. É impossível o homem fazer o bem. Ele vai dizer que não há quem faça o bem nenhum sequer.
Então, já foi demonstrado, né, Paulo diz, olha, já foi demonstrado demonstrar a todos que todos estão condenados e que ninguém é capaz de cumprir a lei. O máximo que se consegue é ser um falso moralista, que era assim que se comportavam os judeus que haviam se tornado cristãos na igreja de Roma. Falsos moralistas, porque se diziam donos da lei, achavam que praticavam a lei quando na verdade não o faziam, e ao não fazerem, eles tornavam o nome de Deus em zombaria diante dos gentios. Então Paulo ele vai recorrer ao Antigo Testamento para mostrar no livro dos judeus que eles são tão culpados quanto os gentios. Ou seja, qual era o livro que o apóstolo Paulo tinha? Qual era as Sagradas Escrituras? O Antigo Testamento. E os judeus veneravam a lei, se gabavam de terem a lei. Só que eles haviam entendido completamente errado a lei. Eles não haviam compreendido a lei. Então Paulo vai lá no Antigo Testamento e explicar para eles o que aquela lei fala, o que o livro da lei fala. Então veja que ele diz, olha, não há justo, todos em Adão caíram. Adão era o nosso representante, ou seja, se Adão era o nosso representante e ele diante de Deus não foi capaz de não pecar, então ele como nosso representante nos colocou também debaixo da maldição do pecado, porque todos nós agora somos pecadores de igual modo. Esse pecado de Adão fez com que nenhum indivíduo tivesse fé, ou seja, nós somos inclusive incapazes de ter fé. Nós não temos fé por conta do pecado que nos atingiu. Colocou o homem na condição de um cadáver, ou seja, o homem está morto, completamente morto, e aí não tem poder de ação nenhum. Quando Paulo diz, olha, que vós estávamos mortos em vossos pecados e delitos, ele usa a palavra necros, de onde vem a palavra necropsia, de cadáver, de defunto, sem poder de ação nenhum. É essa a condição com que nós nos encontrávamos, e essa condição é que Paulo está dizendo para os olha, vocês, judeus e gentios, ele fala nos capítulos 1 e 2, judeus e gentios, vocês são pecadores, vocês estão mortos. E agora ele vai dizer aqui no capítulo 3 a ideia de que todos, absolutamente todos estão nessa mesma condição. Ou seja, colocou o homem na condição de um cadáver. O homem não busca a Deus, ele não tem desejo de buscar a Deus. Por quê? Porque ele é um cadáver. Qual é o poder de ação de um cadáver? Qual é a vontade que um cadáver sente? O que um defunto deseja? O defunto não tem desejo, não tem vontade, não tem querer. E onde é que Paulo vai buscar isso? Lá no Antigo Testamento. E aí, veja o que diz o Salmo 14:3. Salmos 14, verso 3. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, Paulo vai buscar as respostas lá na lei em que eles, judeus, que haviam sido convertidos ao cristianismo, se gabavam de cumprirem a lei. Mas eles não a cumpriam, eram falsos moralistas. E Paulo vai explicar por que eles não cumprem a lei. Então veja, primeiro para nós entendermos o que é o Evangelho, precisamos entender qual era a nossa condição. Para entender o que significa Evangelho, o que significa essa boa nova. Primeiro Paulo está explicando a condição dos judeus e a condição dos gentios, de todos. Olha, não adianta, vocês estão todos mortos, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E isso está no livro da lei. Não é que Paulo está tirando da cabeça dele e falando para eles, olha, eu estou tirando isso da minha cabeça, até porque Paulo não era benquisto na igreja de Roma. Paulo não era benquisto na igreja de Roma. Não foi ele que fundou a igreja. E ele tinha desejo de visitar a igreja. Nós vimos isso nos capítulos anteriores. Ele tinha desejo de visitar a igreja e explicar o Evangelho. Então ele está fazendo isso por meio dessa carta. Então está dizendo, olha, que nenhum deles, ninguém, nem judeu, nem gentil, é capaz de fazer o bem. E aí, olha o que diz também em Gênesis 6:5, que é de onde Paulo traz essa ideia de que o homem ele é completamente mal inclinado para a maldade. O Senhor viu que Gênesis 6:5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Todo o pensamento, toda a inclinação do coração era somente para a prática do mal, somente para fazer a maldade. Ou seja, Paulo está explicando a lei para os judeus, que haviam se tornado cristãos
e se orgulhavam de ter a lei, ou seja, se orgulhavam de ter a lei, mas não cumpriam a lei, diziam que cumpriam a lei e eram falsos moralistas. Eram falsos moralistas. Então Paulo começa a pegar a lei e explicar para eles, olha, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Toda a inclinação do pensamento do homem é para praticar o mal e somente o mal. Né? Isso é o que ele vai tratar, né? Que ele tratou aqui nos versos de 9 a 12. Veja o que diz os versos de 9 a 12. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, vantagem da nossa parte, de merecermos algo de Deus. Né? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então essa é a ideia que Paulo traz nos versículos 9 a 12, de que o homem não pratica o bem, todos os homens estão na condição de pecadores e condenados, tanto judeu quanto gentil, todos. Essa é a primeira parte das três que eu trouxe. A segunda é a seguinte, eu trouxe ali como essa segunda parte, olha, como o homem se comporta afastado de Deus. Veja o que vai dizer os versículos 13 e 17. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Esse é o comportamento do homem afastado de Deus, do homem pecador. Ou seja, Paulo responde que eles tinham sim vantagens, e muitas, mas não as que eles achavam ter. Eles eram falsos moralistas. Eles eram falsos, haviam recebido os oráculos de Deus, a lei de Deus, e se achavam que cumpriam a lei, mas na verdade não cumpriam, eram mentirosos, se auto-enganavam, né? Se sabotavam, né? Vamos dizer assim. Eles eram falsos moralistas. Né? A eles, os judeus, foram confiados os oráculos de Deus. Né? A revelação específica nas Escrituras, né? Onde Cristo era manifestado, e mesmo Cristo sendo manifestado no Antigo Testamento, eles não creram no próprio Cristo como o sacrifício perfeito. Eles não haviam entendido. Veja, Cristo ele é suficiente, a obra de Cristo é suficiente, mas para esses judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo, havia a necessidade de seguir um conjunto de regras. Olha, nós nos tornamos cristãos, fomos convertidos, tudo bem, mas agora a gente precisa cumprir a circuncisão, precisa do jejum, ou seja, afirmando que a obra de Cristo não era suficiente. Por quê? Porque precisaria acrescentar algo mais à obra de Cristo. Somente o sacrifício dele não era suficiente. Será que há alguma semelhança em nossas igrejas hoje? Será que a obra de Cristo também não é suficiente? Precisamos fazer algo diferente? Né? Então isso é o que o Paulo traz aqui nos versículos 13 a 17, né? O comportamento do homem. Comportamento do homem afastado de Deus, afastado da glória de Deus, né? A garganta deles é um sepulcro aberto, só sai sujeira, né? Imagina um sepulcro, o que é um sepulcro aberto, né? O quanto isso deve feder, o quanto isso deve ser horrível, o quanto isso deve ser ruim, é o que sai da nossa boca. É isso que Paulo está dizendo, né? Com a língua urdem engano, ou seja, nós vociferamos coisas enganosas. Né? Veneno de víbora está em seus lábios. Não sei se você sabe, mas quando uma serpente venenosa morde alguém, aquele veneno é ejetado, aquele lugar onde foi ejetado o veneno começa a necrosar. Para você ter uma ideia da comparação que Paulo está fazendo. A nossa situação na condição de homem afastado de Deus. Né? E aí a terceira parte é por que o homem se comporta assim. Por que o homem tem esses comportamentos que Paulo cita nos versículos 13 até o 17? Primeiro, porque não há temor a Deus. Não há temor a Deus. Falam de Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Satisfazem apenas os desejos do próprio coração.
e o desejo do próprio coração, vai dizer o próprio Deus lá em Gênesis 6,15, é desejo somente para o mal, todo pensamento é inclinado para o mal. Né? Leem a Bíblia, mas nada entendem. Os próprios judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo tinham a lei, se gabavam da lei, liam a lei, mas não entendiam a lei. E Paulo estava explicando. Cristo, por diversas vezes, teve de explicar a lei aos fariseus que também não haviam entendido. Né? E tudo isso porque o pecado atingiu todas as faculdades do homem. Por isso ele está na condição de morto. Por isso ele está na condição de cadáver, de necros, né? De um defunto, sem poder de ação nenhum. Essa é a condição do homem que Paulo está trazendo. Essa é a condição do homem. É como nós nos encontrávamos antes de conhecermos a Cristo e por ele sermos vivificados. Essa é a nossa condição. Então veja, concluindo, né, trazendo uma conclusão, toda a impiedade, e essa conclusão, é interessante que eu quero trazer essa conclusão, é uma frase de Calvino, do comentário que Calvino fez, é dessa carta aos Romanos. Ele faz o seguinte comentário: toda a impiedade emana de uma desconsideração, ou seja, um desprezo para com Deus. O homem tem um desprezo para com Deus. Ao olvidarmos, ou seja, ao esquecermos o temor de Deus, que é a parte essencial da sabedoria. Não fica nenhum laivo, ou seja, nenhum resquício de justiça ou pureza. Sumariando, visto que o temor de Deus é o freio pelo qual nossos instintos perversos é mantido sob controle. Se não há temor de Deus, esse instinto não tem controle. E nossos pensamentos são todos inclinados para a prática do mal. E Calvino continua nesse comentário: sua remoção desimpede em nós a reação de todo gênero de conduta licenciosa. E o versículo 18 vai dizer assim, ó: não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, por que o homem se comporta como Paulo disse nos versículos 13 a 17? Porque não há temor de Deus. Então, Calvino traz esse comentário, que toda a impiedade emana de uma desconsideração, de um desprezo para com Deus, ao olivarmos ou esquecermos o temor de Deus, que é a parte essencial da sabedoria. Não fica nenhum laivo ou nenhum resquício de justiça ou pureza. Sumariando, visto que o temor de Deus é o freio pelo qual nosso instinto perverso é mantido sob controle. E sua remoção desimpede em nós a reação de todo gênero da conduta licenciosa. E o que a gente pode concluir com isso? Que não há quem busque a Deus. Após o pecado de Adão, toda a raça humana está em total perdição. Não adianta achar que cumpriu a lei, que faz a vontade de Deus. Não, todos estão debaixo da maldição da lei. Mas lembre de que Paulo está explicando o que é o Evangelho aos cristãos judeus em Roma e também gentios. O homem tem um problema, mas esse problema tem solução, que é Cristo. É isso que Paulo está explicando, o Evangelho. E o que a gente pode trazer de aplicação para nós? Primeiro, a primeira pergunta que você deve se fazer após esse breve comentário sobre esses versículos do capítulo 3 de Romanos: o que você sabe? Agora você sabe que é um miserável pecador. Precisa se reconhecer como um miserável pecador. Diante disso que você sabe, o que você deve fazer? Orar a Deus, reconhecendo-se como pecador, confessar os seus pecados e pedir a graça de Deus que, por meio da ação do Espírito Santo, atue na sua vida para que você seja convencido de seus pecados, de modo a passar a ter uma comunhão com Deus por meio da obra de Cristo. Então pense nisso. O que você sabe? Que você é um miserável pecador. O que você deve fazer? Arrepender de seus pecados e orar a Deus que, por meio do Espírito Santo, possa convencê-lo do pecado, do juízo e da justiça, e que então você seja reconciliado com Deus. Reconheça a sua condição, reconheça quem você é, saiba quem Deus é, e assim você vai ter um retrato do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e na próxima terça-feira a gente vai dar continuidade ainda no capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, que essa carta explica a profundidade do Evangelho, né? A profundidade do que é o Evangelho. Então, que Deus
vos abençoe em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.